Então, graças e paz a todos, sejam bem-vindos nesta reunião online. Hoje é um dia solene para todos nós, que é mais um dia que Cristo completa no Santíssimo, intercedendo por nós. E precisamos aproveitar essa oportunidade de estar em contrição, confessando nossos pecados, agradecendo, né? Agradecendo por essa grande bênção que Ele tem nos otorgado. E a cada dia alcançando o degrau da perfeição, né, no nosso caráter. Hoje vamos trabalhar o capítulo 30 do livro A Cruz e Sua Sombra. E tem como tema o dever da congregação no dia da expiação. Olha que assunto sério. Qual é o nosso dever hoje, nesse momento? E a Diná está com essa responsabilidade. Seja bem-vinda, Diná. Bom dia a todos. Estão me ouvindo normal aí? Sim. Um bom dia a todos. Que Deus abençoe a cada um que está presente aqui e principalmente a mim, que é uma incumbência para falar desse assunto, né? Um assunto que eu gosto, é da minha área. E eu já vi uma frase em carros e em caminhões que dizem assim: nunca é coincidência, é Deus. Então, hoje não seria o meu dia de trazer essa mensagem, né? Meu dia seria sábado. E foi pedido para trocar e eu troquei. Irmãos, eu estou tão feliz, mas tão feliz, porque o Senhor me concedeu trazer essa mensagem, uma mensagem bem assim atual para nós, e justamente no dia do aniversário do nosso Senhor, que está lá intercedendo por nós, né? Quer falar um pouquinho sobre a saúde. E esse assunto vem falando sobre isso, né? Sobre a alimentação ali no dia da expiação. Eu, estudando aqui o capítulo, eu achei muito interessante. O que nós devemos fazer hoje? Aqui vem falando do dia da expiação, do povo lá de Israel, mas nós somos o Israel moderno, né? Então nós temos que prestar bem atenção o que eles faziam para que possamos fazer hoje, que nós estamos no dia antitípico da expiação. Então, os deveres da congregação no dia da expiação. Vamos ver o que acontecia. Deus esperava que seu antigo povo o servisse fielmente cada dia do ano. Podemos falar, Deus espera que o seu povo o serve, né, o servem fielmente cada dia do ano e aceitem seus serviços. Mas vindo o dia da expiação, requisitos especiais eram impostos sobre eles durante aquele dia, durante hoje, né? O Senhor espera que esses requisitos sejam cumpridos conosco hoje. Se deixassem de cumprir, eram eliminados do povo de Israel. Hoje não acontece como acontecia lá. O povo era eliminado mesmo, literalmente. Mas nós podemos ser eliminados do livro do céu, ou daqui da terra mesmo, por negligência desses requisitos que nós vamos estudar no decorrer aqui da leitura. Deus tem aceito o serviço de seu povo através dos séculos. Ao chegar, porém, o dia antitípico da expiação, tendo-se iniciado o juízo investigativo no santuário celestial, Deus requer da congregação antitípica sobre a terra o cumprimento de sua parte do antítipo tão fielmente como Cristo, nosso sumo sacerdote, cumpre sua parte no céu. Então, se Deus, Cristo, está cumprindo a sua parte ali no céu, cumpre a nós cumprirmos aqui também na terra. Antigamente, a congregação não era aceita como um todo, mas tratava-se de uma obra individual. Como que nós vamos ser julgados? Individualmente, né? Em Levítico 23, 29 e 30. Assim também, hoje, cada um responde por si mesmo diante de Deus. Não podemos nos contentar em apenas cumprir o que nossos pais alcançaram em suas experiências, tendo morrido antes de o juízo investigativo ter início no tribunal do céu. Há quem dera se nós pudéssemos contar
com os nossos pais pelo que eles fizeram para a nossa salvação. Não, nós temos que fazer a nossa parte hoje. Deus requer de seu povo um serviço especial agora. Estão vivos enquanto seu caso está sendo decidido no céu. Satanás ataca esta última geração, fisicamente mais fraca do que qualquer geração anterior, com toda a sabedoria que adquiriu nos 6.000 anos de conflito. Será por que a nossa geração está mais fraca? Satanás está atacando mais. Vamos descobrir isso aqui. Aqueles que no juízo investigativo são achados dignos viverão por algum tempo sem o mediador. Quem que é nosso mediador? Espírito Santo, né? Jesus. Sua experiência será diferente da de qualquer outra geração que já viveu sobre a terra. Há muitas razões porque Deus, em sua infinita misericórdia, prescreveu deveres especiais para a última geração, a fim de que pudesse estar mais firmemente fortalecida contra os ataques do inimigo, não sendo vencida por seus ardis. No serviço antigo, se alguém não observasse o dia da expiação, como ordenado por Deus, seus pecados não eram confessados pelo sumo sacerdote sobre a cabeça do bode emissário, e ele era eliminado do povo de Deus. Olha que coisa impressionante. Se a pessoa se recusasse a confessar aqueles pecados ali, eles não eram confessados em cima da cabeça do bode ali. Aquele que, durante o dia antitípico da expiação, ou juiz investigativo, pensar que Cristo intercederá por seu caso, enquanto ele mesmo ignora a obra que Deus prescreveu para ser cumprida pela antitípica congregação, verificará, finalmente, que seu nome será apagado do livro da vida. Isso é muito sério, irmãos. Hoje nós temos que estar afligindo as nossas almas, orando ao Senhor, buscando Ele de coração, para que o nosso nome continue no livro da vida. Olha que interessante. Somos salvos pela fé em nosso sumo sacerdote, mas fé sem obras é morta. Então, muitos acham que nós, só de termos fé, nós já vamos ser salvos. E muitos se apegam naquilo, porque as obras não salvam ninguém. Mas aqui vem falando, olha, que a fé sem as obras, ela é morta. A fé, ela vem através, nós demonstramos a fé através dos nossos atos, né? Em Tiago 2,17. Se possuirmos uma fé viva, alegremente cumpriremos o que o Senhor ordena. Nós obedeceremos ao Senhor por amor, por aquela fé que nós temos que Ele é o nosso Salvador. E o Senhor, Ele exige de cada um de nós, né, 4 coisas. Ele exigia daquelas pessoas ali do povo de Israel, 4 coisas que, no dia da expiação, o que ele exigia? Né? O período de 24 horas, no qual a obra simbólica da expiação era realizada, que era figura e sombra do serviço real. Então, vamos ver aqui essas 4 coisas que era exigida ali das pessoas. Primeira coisa, aos 10 deste mês, 7º, será o dia da expiação, terei santa convocação. Então, era exigido que seria naquele dia, né? Aos 10 deste mês, 7º, será o dia da expiação. E que teriam que ter uma santa convocação. O segundo requisito, afligireis as vossas almas. O terceiro, trareis oferta queimada ao Senhor. E o quarto, nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis. Levítico 23, 27 e 28. Então, naquele dia, teria que ser um dia separado para aquele momento, para aquelas obras, né, que eram feitas ali, para aquele sacrifício. E ele diz assim, aquele dia devia ser uma santa convocação. O povo devia congregar-se para o culto religioso. Paulo exorta solenemente
aqueles que nos dias em que o sumo sacerdote está para concluir sua obra no santuário celestial, são tentados a abandonar os serviços religiosos. Então, ele está nos alertando, Paulo, para que nós possamos prestar muita atenção sobre isso, porque hoje, né, muitos são tentados a abandonar os serviços religiosos. Como que nós podemos abandonar esses serviços religiosos? Vamos ver aqui. Tendo o sumo sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência. Não abandoneis a vossa congregação, nossa própria congregação, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quantos vedes que o dia se aproxima. Irmãos, isso aqui é muito sério. Muitas vezes, nos cultos de quarta-feira, que são os cultos de orações, nós encontramos o mínimo de pessoas na igreja. O mínimo. E aqui vem falando que deve ser admoestado nas igrejas para que os irmãos busquem ao Senhor na congregação. Nós temos que orar em casa, mas estarmos ali na congregação é essencial para termos comunhão. Aqui diz assim, ó, aquele que não tem prazer em encontrar-se com os que professam a mesma fé para adorar a Deus, tem má consciência, que perdeu sua fé na breve volta de nosso sumo sacerdote, quando ele vier no santuário celestial. Olha que pesado isso aqui para nós, né? Nós perdemos a fé no nosso Salvador se não buscamos em oração. Há uma bênção especial em nos reunir com outros para adorar a Deus. Ele prometeu que mesmo onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali estaria no meio deles. Mateus 18, 20. E eu acho muito interessante esse texto, que cabe a nós buscarmos ao Senhor, independente se outros vão ou não. Nós estivermos ali, nós vamos receber a bênção. E a irmã White fala que a chuva serôdia será derramada em uma reunião de oração. Esse primeiro requisito é um termômetro espiritual por meio do qual cada cristão pode testar sua condição espiritual. Se ele se abstém da adoração a Deus na congregação, é porque não sente nenhum prazer nisso. Sua espiritualidade é muito baixa. Nós precisamos ter prazer em estar na congregação. Muitos falam, mas eu posso orar em casa. Eu posso assistir a reunião em casa e orar em casa. Não, irmãos, aqui está falando que nós precisamos estar na igreja, em comunhão uns com os outros. E que, se não formos, olha o que a irmã White fala, é porque não sente nenhum prazer nisso e sua espiritualidade é muito baixa. Cada indivíduo devia afligir sua alma, examinar seu coração e remover cada pecado, passando muito tempo em oração. Com isso, estava ligado o segundo requisito, que era a abstinência de alimento. Agora vem o ponto mais importante também, junto com a oração, né? Que é a abstinência do alimento, o jejum. Se nós pensarmos, se nós estudarmos ou pesquisarmos o quanto o jejum faz bem para a nossa alma, faz bem para o nosso corpo, nesse período de 24 horas que nós ficamos sem nos alimentarmos no jejum, nós fortalecemos tanto a nossa vida física como a vida espiritual. Por quê, irmãos? Quando nós estamos com a abstinência do alimento, é o período que as nossas células se renovam. As nossas células renovando, a saúde vai renovar também, a cada dia. É muito importante isso aqui. Essa determinação foi tão poderosamente inculcada nas mentes do antigo Israel, que mesmo no tempo presente, os judeus jejuam no 10º dia do 7º mês. Eles acostumaram com isso. E até hoje eles têm esse costume, né? A pessoa consciente de que o juízo está em andamento no santuário celestial e que seu nome certamente será apresentado perante o grande tribunal, examinará seu coração fervorosamente
para que Deus o aceite. Precisamos meditar continuamente na obra de nosso sumo sacerdote no santuário celestial. Caso contrário, por termos a mente repleta de pensamentos terrenos, como as virgens loucas, verificaremos tarde demais que o noivo veio, a porta está fechada e que a obra terminou e não temos parte alguma nela. Irmãos, a nossa mente pode estar embotada por aquilo que nós comemos. E isso prejudica o nosso relacionamento com Deus, o nosso tempo de oração. No serviço simbólico, a congregação no átrio prestava atenção aos sonidos das campainhas de ouro na vestimenta do sumo sacerdote, e dessa maneira o acompanhava em seu trabalho. Nosso sumo sacerdote nos tem dado sinais nos céus, na terra e entre as nações, para determinar o progresso de sua obra. E ele disse que, quando vissem todas essas coisas acontecendo, deveríamos saber que sua vinda estaria próxima, mesmo às portas. Isso está escrito para nós, é um alerta para nós. Está em Lucas 21, 25 a 33 e em Mateus 24, 29 a 35. Agora, olha que interessante. O dia antitípico da expiação abrange um período de anos no símbolo. Exigia-se um jejum de 24 horas, como já foi dito. Durante esse dia, requeria-se um completo controle do apetite. Isso era um símbolo da abstinência que deve ser praticada durante o antitípico período de anos. E aqui em Coríntios 9, 27, vem mostrando que Deus designou que seu povo controle o apetite e o mantenha subjugado. Porém, Satanás, por outro lado, sugere rédeas livres ao apetite, de tal maneira que a pessoa fica subjugada, controlada pelo mesmo. Embora um exército de fiéis obreiros esteja fazendo o possível para deter a maré da intemperança, Satanás opera com tal poder que a embriaguez e o crime aumentam em ritmo alarmante na Terra. A embriaguez, isso nós não podemos pedir para nós, porque será que nós não bebemos álcool, né? Nós não tomamos álcool. Será, irmãos? Aqui vem mostrando sobre a intemperança. Irmãos, quando nós somos intemperantes, a embriaguez vem e toma conta de nós. Por quê? Porque nós nos alimentamos com alimentos que não condiz com a nossa fé, ou mesmo aquilo que nós podemos alimentar, mas em exagero, isso torna uma fermentação muito grande no nosso organismo, e aí nós ficamos com a nossa mente embotada, com o nosso corpo doentio, porque essa fermentação causa muitos problemas. E muita gente fala, mas eu só como aquilo que é saudável. Sim, podemos comer aquilo que é saudável e devemos fazer isso. Porém, em exagero. Muito exagero. E isso aqui vem condenando, né? Em 1844, quando o juízo investigativo teve início no céu, apenas os homens e poucas mulheres estavam escravos do tabaco. Mas agora milhares de crianças são destruídas por esse vício e milhões de mulheres são subjugadas por esse hábito corrupto. Por que crianças são destruídas por esse vício do tabaco? Porque as pessoas que fumam, os passivos, aqueles que inalam aquela fumaça que já foi ingerida pelo fumante, e aquela fumaça volta, ela volta mais intoxicada do que quando ela entrou. E aquelas pessoas que respiram isso, elas levam o prejuízo maior do que aquelas pessoas que fumam. Nós perdemos uma irmã aqui em Belo Horizonte, porque o esposo fumou muitos anos, e ela era uma fumante passiva. E ela morreu numa situação, irmãos, triste. O esposo morreu na igreja, ele aceitou a Cristo, mas antes dele aceitar, ele fumou demais. Ela também morreu em Cristo aqui, descansou em Cristo. Mas ela sofreu no final da vida. A consequência vem, né? Então, vamos continuar. Aqui diz também assim,
Nossos primeiros pais foram reprovados no teste do apetite. Gênesis 3, de 1 a 6. Mas onde eles fracassaram, Cristo triunfou. Mateus 4, 3 e 4. Então, nossos primeiros pais fracassaram na alimentação, mas Jesus triunfou ali, né? É possível para um cristão em cujo coração Cristo habita dominar completamente seu apetite, abstendo-se de todo alimento prejudicial, mesmo que seu apetite o deseje muito, não comendo demais, mesmo que seja do alimento bom, foi o que eu acabei de dizer. Mesmo que aquele alimento seja bom, o que a irmã White fala para a gente repor no nosso corpo as vitaminas e os minerais? O que nós precisamos nos alimentar? Nozes, castanhas, frutas, legumes. Mas se nós comemos demais, o nosso organismo também sofre. Mesmo esses alimentos bons, né, que nós nos ingerimos. E aqui vem mostrando também, Cristo, ao iniciar seu ministério terrestre, não somente foi provado no que se refere ao apetite, mas desde a meninice foi ensinado a controlar seus desejos. As crianças hoje chegam no supermercado e falam, eu quero isso. A gente vai no supermercado, irmãos, a gente fica alarmados nos carrinhos. O que tem de alimentos ultraprocessados nos carrinhos é uma coisa alarmante. Eu não sei se é porque a gente que trabalha na área da saúde, a gente olha muito isso. E aconselha também as pessoas a não deixarem de olhar os rótulos dos alimentos, porque ali está, entre aspas, né, alguns, porque eles não colocam tudo, alguns ingredientes que são colocados ali, que são ultra, né, assim, prejudiciais para nós. Então, nós temos que ter esse costume de olhar esses rótulos. E os pais não olham isso. As crianças vão e elas mesmas escolhem o que elas querem. E aí vem aquelas coisas prejudiciais, né? Mas desde a meninice, né, Jesus foi ensinado a controlar esses desejos. Falando de sua infância, Isaías diz: ele comerá manteiga e mel, para que saiba desprezar o mal e escolher o bem. Isaías 7, 14 e 15 fala sobre isso. Seu modo de alimentar-se desenvolveu nele a capacidade espiritual para discernir entre o bem e o mal. Muitos dos que estão na sepultura dos glutões comeram manteiga e mel, mas Jesus os comia de tal modo que desenvolveu força espiritual. Ele alimentou-se de acordo com a regra bíblica. E tem 3 regras bíblicas. Eu sempre pensei nisso quando eu li lá em Provérbios, que fala, um verso fala, come mel porque é bom para a saúde. E aqui eu vou mostrar aqui como que é explicado isso aí. Eu falava, gente, mas um fala para comer, o outro fala que não é para comer, outro verso. O outro fala que tem que comer pouquinho. Como será que a gente vai comer esse mel? Mas aqui vem mostrando. Olha que interessante. Diz que muitos dos que estão na sepultura dos glutões comeram manteiga e mel, mas Jesus os comia de tal modo que desenvolvia força espiritual. Ele alimentou-se de acordo com a regra bíblica. Há 3 textos que, ligados, contêm uma regra para se comer mel. E o mesmo princípio aplica-se a todo alimento saudável. Não é só o mel, isso aqui. Mas vamos falar um pouquinho sobre o mel, né? O primeiro texto diz assim: filho meu, saboreia o mel, porque é saudável. Né? Está em Provérbios 24, 13. O segundo texto diz assim: achaste mel, come apenas o que te basta. Está em Provérbios 24, 25, 16. E o terceiro, comer muito mel não é bom. Então, Provérbios 25 e 27. Olha que interessante. Temos que ter controle, né, naquilo que nós estamos alimentando. Aquele que segue essas instruções, comendo somente alimento saudável e apenas o que lhe basta, desfrutará de boa saúde e mente clara. Deus deseja que seu povo goze boa saúde, tendo a alma livre da condenação. 3 João, verso 2. Irmãos, é incrível quando nós vamos em algum aniversário. Eu estive em 2 aniversários
essa semana. E assim, e são nossos irmãos, né? Não estou dizendo que eu também não faço, irmãos, eu estou me incluída nisso aí. Isso que veio para nós, para todos nós aprendermos. Nós vamos lá, colocamos o nosso prato, enchemos daquilo que às vezes a gente nem consegue comer. Muitos pratos eu vi sobrando, mas quando era colocado o prato, enchia, o prato lotava e a pessoa comia até se fartar e ainda sobrava. Isso é um grande pecado. Coisas que não faz bem para a saúde, porque em festa a gente sabe disso, que são coisas que, assim, nós podemos até comer uma vez ou outra, mas não em demasiado, né? E olha que interessante. Diz assim, Satanás se regozija em... Não. Deus deseja que seu povo goze boa saúde, tendo a alma livre da condenação. Satanás se regozija em obscurecer a mente e destruir a saúde. Então, aqui vem mostrando que nós não podemos exagerar naquilo que Deus deu para nós comer, né? E tem coisas que não foi Deus que deu, foi Satanás que colocou ali, né? O dia da expiação era reverenciado pela antiga congregação como um sábado cerimonial. Eis o quarto requisito. Todo o trabalho era posto de lado e a força do pensamento concentrada em buscar a Deus e servi-lo. A obra divina ocupava o pensamento durante o dia todo. Assim era o símbolo. Mas isso não significa que no dia antitípico da expiação, ninguém deve atender aos seus negócios, pois Deus nunca intentou que seu povo fosse remisso em suas atividades profissionais. Ele prometeu abençoá-los nas coisas temporais, se cumprissem o antítipo, conferindo à sua obra e serviço o primeiro lugar, e aos seus interesses temporais o segundo. Mateus 6, 31 e 33. Satanás consegue enlaçar mais pessoas bem intencionadas nessa armadilha do que em qualquer outro de seus enganos. Frequentemente persuade pessoas de bem, fazendo-as crer que os cuidados cotidianos domésticos são tão importantes que não lhes sobra tempo algum para estudar a palavra de Deus e orar. Finalmente, por falta de alimento espiritual e comunhão com Deus, tornam-se tão fracas espiritualmente que aceitam as dúvidas e a incredulidade que o inimigo continuamente lhes apresenta. Por que muitos estão saindo da igreja, irmãos? Alguém virou para mim e falou assim: você acredita que a fulana foi para a igreja adventista? Eu falei: eu acredito. Mas por que você acredita? Eu falei: porque a pessoa já mostra naquilo, na sua vida, na sua atitude, não querendo julgar, irmãos, mas Deus mostra para a gente os atos que aquela pessoa, porque a Bíblia diz: pelos seus frutos conhecereis. Então, Satanás está trabalhando para tirar o povo do caminho dele, do caminho do Senhor, né? Quando chegar o momento em que julgarem ter tempo para estudar sua Bíblia, constatarão que agora perderam todo o gosto pela palavra de Deus. Olha que interessante esse texto aqui. O Senhor está provando a grande congregação antitípica. Nós, né, irmãos? Ele está nos provando hoje. Quem cumprirá o antítipo, não deixando de congregar-se com o povo de Deus? Quem conservará sua mente clara através do controle do apetite e o coração purificado pela oração e profundo exame introspectivo? São perguntas para nós hoje. Quem consagrará todo o seu interesse sobre o altar do Senhor, a fim de ser um instrumento para a sua glória, nunca permitindo que os cuidados desta vida debilitem a obra divina ou tragam negligências para com o estudo das Sagradas Escrituras? Destes, nosso sumo sacerdote dirá: o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Isso é muito sério para nós, irmãos, muito sério. Uma coisa me chamou a atenção, porque em todo o ensino do Adventismo tem atribuído o vegetarianismo apenas à questão da saúde, e assim sendo se torna facultativo. Muitos pensam que podem decidir sobre isso. Então, muitos acham: eu sou dona de mim, eu posso, né,
Eu tenho ouvido falar que entre nós, irmãos, o café é normal, é comum. A pessoa pensa que ele pode decidir por isso. E não, isso ocorre porque em todo o adventismo se perdeu o conhecimento do juízo investigativo. Por que nós estamos estudando esse livro? É muito importante. E tudo que vem mostrando aqui, nós temos que pôr em prática. E este capítulo 30, irmãos, do livro A Cruz e Sua Sombra, nos traz à memória que a proibição de comer carne se refere principalmente no dia da expiação. Então, vejam, Deus convida seu povo para serem mesmo mestres de seu apetite, em vez de escravos dele, para que tenham mentes mais claras para compreender a verdade divina e acompanhar a obra do sumo sacerdote celestial. No Conselho sobre Saúde, na página 205, vem mostrando isso. Quão poucos estão dispostos a negar-se nas coisas que seu apetite anseiam, mesmo quando conhecem as reivindicações de Deus. O profeta Isaías, olhando através dos tempos, ele descreve o estado das coisas da seguinte forma: o Senhor dos exércitos vos convida naquele dia para chorar, prantear. Naquele dia é hoje, irmãos, que vem mostrando aqui o profeta Isaías. Rapar a cabeça e cingir o cilício. Porém, é só gozo e alegria que se veem, matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho. Que imagem vivida da atual condição do mundo! Deus convoca seu povo para afligir suas almas, controlar seu apetite, participar de alimentos que proverão bom sangue e uma mente clara para discernir verdades espirituais. Mas, em vez de obedecer, eles se envolvem em comer carne e beber vinho. O profeta registra o resultado final desse procedimento. O Senhor dos exércitos se declara aos meus ouvidos, dizendo: certamente essa maldade não será perdoada até que morrais. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério para nós hoje. Claro que a ordem se estende a todo tipo de exageros, né? Porque todo alimento influi no nosso modo de pensar. E os conselhos continuam. O alimento, ele influencia no nosso modo de pensar. Por quê? Se nós comemos um alimento que ele torna um alimento indigesto para nós, por exemplo, o glúten. Irmãos, hoje nós vamos nas casas, ou mesmo nas nossas casas. Eu falo isso da minha casa. Meu marido, ele é apaixonado com glúten. E o glúten, se nós estudarmos, pesquisarmos sobre o glúten, nós não ingeríamos nem um grão de glúten. Como ele se torna indigesto no nosso organismo. Ele se torna uma cola ali nas paredes intestinais e a digestão é quase como se fosse a carne mesmo. Nós falamos com os povos lá no mundo, falamos que a carne é indigesta, fica 3 dias no organismo, no intestino sem fazer a digestão e tal, ela entra em putrefação, mas esquecemos que nós comemos coisas que também pode acontecer isso. E se o nosso intestino, que é o segundo cérebro, não funciona bem, o nosso cérebro também não vai funcionar. Continua, diz assim: o Salvador deu uma advertência especial, isso também no Conselho sobre Saúde, tá, irmãos? Na página 205. O Salvador deu uma advertência especial contra o mal de dar rédeas soltas ao apetite durante o tempo em que há registros das vidas humanas estão sendo examinados e os indivíduos estão sendo considerados dignos ou indignos da vida eterna. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não vos venha sobre vós repentinamente. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que vos têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. A advertência é contra excessos, glutonaria e embriaguez, comendo alimentos prejudiciais. E, em outras palavras, o Salvador deseja que seu povo, durante o dia antitípico da expiação, atentem a ambos quantidade e qualidade de seu alimento. Mesmo que seja um alimento bom, temos que ter a qualidade e a quantidade também, né?
Pode-se obscurecer a mente, arruinar a saúde por comer em excesso os melhores alimentos. Por exemplo, as castanhas é aconselhável nós comermos, né, para repormos as vitaminas, principalmente as vitaminas essenciais para o nosso organismo. Mas se nós comermos mesmo essas castanhas em excesso, ela pode fazer efeito contrário. E ainda continua dizendo assim: não estejais entre os beberrões de vinho e nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza. E percebam, irmãos, como o dia da expiação tem a ver com a nossa saúde hoje. Também no Conselho sobre Saúde, que eu estive olhando lá, na página 206, diz assim: Deus deseja que seu povo tenha boa saúde, com almas livres de condenação. Satanás se deleita em entorpecer o cérebro e destruir a saúde. Todos os que cumprirão o antítipo serão mestres de seus apetites, para que se preparem para encontrar o Salvador quando vier à terra como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Né? Outro detalhe é que o Senhor Jesus, ele não morre duas vezes. Olha que interessante. O pecador oferecia um animal para morrer em seu lugar, junto ao sacerdote. Mas no dia da expiação, era o pecador a segunda oferta. Então, vejamos. O terceiro requisito exigido da congregação, típica no dia da expiação, era oferecer a oferta queimada ao Senhor. As ofertas queimadas eram consumidas sobre o altar. Nesse dia, o homem não podia comer aquela oferta, ela era consumida total ali dentro, né, no altar. No antítipo, não oferecemos holocaustos de bois e carneiros. Hoje nós não oferecemos isso. Mas Deus espera que cumpramos o antítipo da oferta consumida sobre o altar. Ele deseja que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a vida inteira do cristão seja posta sobre o altar, pronta para ser usada conforme o Senhor ordena. Ninguém pode fazer isso se não aceitar diariamente a Cristo como oferta pelo pecado e saber o que é ser aceito no amado. Isso é muito, muito grave para nós, irmãos. Nós precisamos pensar naquilo que comemos, naquilo que nós estamos ingerindo para o nosso organismo, para que tenhamos bom sangue e que tenhamos saúde mental para discernirmos o que é certo e o que é errado. Que Deus nos abençoe, nos ajude para que nós possamos entender isso aí e escolher aquilo que vamos comer com sabedoria, né? E não comer em demasia e nem pouco demais. Amém. Essa é a minha mensagem. Amém. Louvado seja Deus.